Valeu, meu irmão. Então, tá bom. Vamos lá, então? Tá? Então, estamos aí fazendo aí mais uma incursão no nosso livro do Giovanni Reale. Estamos na página 66, não é isso? É onde eu lembro. Quem é que esteve na semana passada no Quem Somos Nós? A maioria, né? Quase todo mundo teve. Só você não teve só, né? O resto teve. Eu confirmei, mas na hora lá eu acontece. Celadinha. Tá. Então tá. Bom, eu não farei mais nenhum, porque eu não aguento mais ver aquele filme de jeito nenhum. Foi o meu limite existencial, assim, de ver aquele filme. Fiz uma sessão em Paranavaí na semana passada, um auditório lotado, assim, todo mundo veio ver o filme do momento, achando que era para falar bem do filme. Não, o maior clímax do mundo, assim, é como você convidar as pessoas para ver um filme da Branca de Neve e depois apresentar uma certidão de pedofilia da mulher. Entendeu? Qualquer coisa. Provar que ela era pedófila, sei lá, alguma coisa assim. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, o que o Giovanni Reale está fazendo, você sabe, né? Ele está diagnosticando doenças do mundo contemporâneo e está tentando ver qual é a solução que um grego daria naquela situação. Ele parte sempre da ideia de que a base do pensamento ocidental atual, do modo do mundo pensar, é nietzschiana, é baseado na filosofia de Nietzsche, que é a filosofia nihilista, no sentido de que ela matou os deuses e colocou no lugar deles deuses substitutos, que são estes que estão hoje no poder, e que Nietzsche obviamente acha isso ruim, né? Mas não pela boa razão, pela má razão, porque ele sabe que não tem que ser referência nenhuma. Mas como ele no entanto, o que se faz é botar no lugar do Deus tradicional, deuses. Olá, tudo bem? Então a ideia é botar no lugar dos deuses outros deuses esses que ele está aqui denunciando. Então é isso, o Deus que nós estamos analisando agora é o Deus chamado ideologismo. O que é ideologismo? É a ideia desses tempos atuais que qualquer espécie de declaração de natureza intelectual representa de alguma maneira uma ideologia. Mas o que é uma ideologia? Uma ideologia é uma argumentação racional em torno da manutenção de um poder. Então, ideologia é uma argumentação cujo objetivo final, em última análise, é garantir a tomada ou a manutenção de um determinado poder. Isso é ideologia. Ideologias não existem, mas claro que existem. Há, obviamente, ideologias o tempo todo. Claro que há ideologia. No entanto, a afirmação que se faz é a que ele está nesse momento aqui contestando, está na página 66. Tá? Então, o que ele contesta nesse momento é o fato de nós acharmos que tudo é ideologia, e quem acha que tudo é ideologia não lembra que a sua própria afirmação de que tudo é ideologia cai na mesma vala comum. Portanto, a declaração tudo é ideologia deve estar a favor de alguma ideologia. Mas, obviamente, que o sujeito que declara isso não aceita isso, porque ele acha que tudo é ideologia menos do que ele diz. O relativista acha que tudo é relativo menos do que ele está dizendo. Então, no fundo, existe aí um certo grau de cara de pau extraordinário em você defender uma tese dessa, né? Então, vamos lá. Estamos na página 66. Quem quer começar a ler? Clara, quer começar você, por favor? Análise nihilista da ideologia. Esse é o jeito certo de escrever nihilismo em português. Com H, não está errado, é manutenção do H do latim, mas nós tiramos isso. Português, quando o H não tem valor prosódico, né? Ele não implica nenhuma modificação da pronúncia.
Ele foi retirado, exceto na Bahia. Os baianos, então, acharam feio botar a Bahia com isso só. Mas não está mal escrever com H também, mas assim está muito bom. Tá? Niilismo desse jeito. Não tem nenhum defeito nesse jeito de escrever. Então, vamos lá, Vera, por favor. Olá, Cecita. Tudo bem? Sem dúvida, é possível resumir a ideologia no Islã que se assemelha a uma paródia de uma frase evangélica. Buscar o poder e todo o resto virá por si. Isso significa que a única coisa que vale é o poder e só o poder. Eu dizia mais acima que a ideologia perde quase por inteiro o sentido da verdade. O que conta é aquilo que se considera verdadeiro ou que se faz com que seja considerado verdadeiro. A ideologia é uma forma de fé imanente. Uma massa de homem abraça essa fé, acreditando que seja fé em coisas verdadeiras. Outros fingem acreditar que é assim. Outros ainda, os ideólogos, utilizam todos os meios para fazer com que se acredite que seja verdadeiro aquilo que eles convidam a crer. Quer eles mesmos acreditem nisso, quer não, isso é irrelevante. Já nos fragmentos próximos de Nietzsche, encontramos análises pertinentes e impiedosas sobre esse ponto. É necessário que algo seja considerado verdadeiro, não que algo seja verdadeiro. 9:38. É o aforisma em que aparece isso, o Nietzsche escreve por aforismos, né? Tirando o primeiro livro, que é um livro assim comum, né, normal, né? O resto são um livro com fragmentos, então ele está aqui indicando a que aforismo é que ele está falando isso, tá? Apenas para saber, quem está lendo Nietzsche. Na denúncia do que é ideologia, Nietzsche é, portanto, mais consequente que o próprio Marx. Eis o aforismo que exprime seu pensamento de modo mais radical. O que é uma fé? Como se forma? Toda fé é considerada verdadeira? A forma extrema do niilismo seria sustentar que toda fé, seria sustentar que toda fé, todo considerado verdadeiro seria necessariamente falso. A forma extrema do niilismo seria sustentar que toda fé, todo considerado verdadeiro, seja necessariamente falso. É um pouco estranho o modo de escrever, mas não está errado não, tá? Está um pouco canhestro, digamos assim, né? Então ele está usando considerar no sentido assim, o viver sem preocupações, ou considerar verdadeiro. Ele usa, o português é a única língua em que o substantivo, o infinitivo, é flexionado. É uma língua, é o único caso em que a gente pode falar, a gente pode flexionar, usa o infinitivo flexionado, assim, não, nenhuma outra língua é desse jeito. Então aqui está substantivando o verbo, né? Então o considerar, né? Meu nome, como é que está aqui? O considerar verdadeiro. O verbo considerar tornou-se um substantivo. E é assim, como é que se escreveria isso de um jeito menos canhoso? A forma externa do niilismo seria sustentar que toda fé, e toda vez que se considera alguma coisa verdadeiro, seja necessariamente falso. Não está errado não, só é canhoso. Porque não existe de fato um mundo verdadeiro. Portanto, é uma ilusão de perspectiva, cuja origem está em nós, uma vez que nós temos necessidade de um mundo restrito, abreviado, simplificado. Neste caso, a medida da força é constituída pelo pelo ponto até o qual podemos admitir. Pelo ponto até o qual podemos admitir sem prejudicar o caráter ilusório e a necessidade da mentira. Nesse sentido, o niilismo como negação de um mundo verdadeiro, de um ser, poderia ser um mundo de pensar divino. Nietzsche, né? Então, o que o Nietzsche, no fundo, está dizendo, o que isso aqui, trocando em miúdos, tudo significa, é que, na verdade, não há um mundo verdadeiro, não há verdade nenhuma, de fato, e que tudo é, mais ou menos, uma espécie de ilusão. Portanto, as ideias são todas relativas a alguma ilusão, e é por isso que elas são todas ideológicas. Mas não tem tanta importância. Vamos continuar que vai sendo mais claro. Claro, Marcos? Uma frase evangélica, buscar o poder e todo o resto virá por si.
Não, isso aqui... Não, isso aqui não é o que está na Bíblia. Todas as demais coisas você acrescentar. Não, isso aqui é uma paráfrase. Seja uma paráfrase. É, uma paródia, uma paráfrase. É uma... Peraí, fala uma paródia. Tá? Eu não tinha visto isso. Tá vendo? Ele faz uma brincadeira, tá? Nietzsche aqui não se refere às ideologias políticas em geral, nem a marxismo em particular, mas aquilo que diz, a meu ver, diz respeito ao que lhe serve de fundamento. A história das últimas décadas o demonstra. Além disso, uma leitura imparcial de Nietzsche poderia insinuar a suspeita de que a própria explicação marxista de ideologia seja, por sua vez, ideológica, para não falar do caráter abertamente ideológico no sentido dos escritos originários de Marx e de Engels, que tem muitas das teses comumente aceitas pela Vulgata do marxismo-leninismo. Vulgata é o nome que se dá à versão da Bíblia em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, o grego popular da Grécia, do Mediterrâneo, no tempo de Jesus Cristo. Então, o São Jerônimo fez a tradução da Bíblia dos originais hebraicos e gregos para o latim. O nome dessa versão chama-se Vulgata. Quer dizer, é a Bíblia popular, aquela que seria apresentada a todas as pessoas. Então, quando se diz Vulgata aqui, não se está falando da Bíblia, mas está se falando do ideário compartilhado marxista, ou seja, daquele conjunto de conceitos marxistas que é compartilhado pelos marxistas em geral. Pois não. Para o São Jerônimo, dia 30 de setembro, eu tinha São Jerônimo, por isso que o mês da Bíblia é setembro. Por causa disso. Muito bem. Tá? Então, São Jerônimo é um dos doutores da igreja. Né? Na igreja tem uma trintena de doutores, que são doutores da igreja? São aqueles sujeitos, homens e mulheres, né? Tem algumas doutoras, a Santa Teresinha, por exemplo, cuja opinião é aceita sem nenhuma necessidade de comprovação eclesiástica. Então, aquilo que está em São Jerônimo, em Santo Agostinho, que está em Santo Roberto Magno, aquilo não está em discussão na Igreja Católica. O Papa não pode, não precisa dar o códice, compreendeu? Quer dizer, são pessoas cuja dimensão espiritual é tão grande, tão extraordinária, que passam a ter uma autoridade automática. Isso são os doutores da igreja. São vários doutores da igreja, acho que 20 e poucos, se não me lembro mais. É fácil, põe na internet doutores da igreja, vocês receberão a lista aí. Aquelas pessoas cuja contribuição doutrinária é extraordinária. Olha aqui, obviamente que isso é apenas uma espécie de metáfora, né, aqui, irônica, né? Então, a Vulgata marxista-leninismo é aquele conjunto de ideias básicas que estão aí aos pedaços em Marx e Lenin e Engels. Né? Engels era o amigo rico de Karl Marx, que sustentava o empreendimento. Engels era filho de um industrial, era rico. O Marx era um pobretão e o Engels era rico. E os dois faziam, então, esta dupla de escrever e pensar. Fizeram alguns livros juntos. O Engels escreveu menos que o Marx, não ficou tão famoso, obviamente. E aí esses dois aí é que deram uma base conceitual disso que a gente chama de marxismo. Marx e Engels, que é amigo dele e era o financiador da aventura. Então, por favor. É natural perguntar, portanto, se a concepção marxista da ideologia consegue evitar a armadilha da autorreferência. Como se sabe, o cético cai nessa armadilha quando sustenta que nada pode ser conhecido. Não é este, ainda que negativamente, um conhecimento? Analogicamente, não será ideológica também a tese marxista de que todo produto intelectual é ideológico? Do mesmo modo que também é relativa à tese que tudo é relativo. Você não pode fazer afirmações absolutistas assim, você cai numa armadilha, você se suicida. Quer dizer, o ceticismo é uma coisa boa? Como medida preventiva. Então, o ceticismo funciona bem como uma atitude assim, de precaução perante as coisas que você ouve e lê. O relativismo é uma coisa boa?
contanto que você o mantenha como uma atitude de precaução. Agora, toda análise, toda redução da realidade a uma incognoscibilidade, que é a ideia do ceticismo, a redução da realidade é uma ideia da não absolutividade, ou seja, do relativismo puro, tudo isso é suicida, não vai a lugar nenhum. Porque se você declara que nada é conhecível, então você também usa a sua própria declaração morreu junto com a sua declaração. Essas coisas são coisas de lógica básica, de bom senso básico, que ninguém devia cair numa armadilha dessa. Não é isso? Né? Não é possível. Quando a teoria da evolução afirma que tudo evolui, quando você aplica esse mesmo critério a ela mesma, ela perde valor automaticamente. Porque se tudo evolui, ela também evoluirá, portanto, o que tem agora não está certo, deve estar errado. E assim por diante. Então, o que não deve fazer é deixar-se enganar pelas suas próprias palavras. Então, é preciso ter, antes de mais nada, uma espécie de sentido de senso, de bom senso, que não se pode nunca perder quando se analisa assuntos intelectuais. As coisas, no fundo, precisam passar por um teste assim, de cabimento, né? De cabimento. Ser pelo menos cabíveis. Que é o que ele está dizendo aqui. O discurso marxista e o discurso ideológico, que é hoje um discurso que se autodestrói, porque ele próprio também é ideológico. Se tudo é ideológico, por que esse discurso não se... Né? Esse é o problema. Muito obrigado, Laida. Tá? Luiz, por favor, vamos lá. O erro de quem dá primazia ao considerar verdadeiro contra a verdade. Está vendo? Considerar verdadeiro. Tá? Está usando está usando a substantivação, né, do verbo. Aqui, então, o que ele está dizendo aqui é um erro você substituir o verdadeiro por aquilo que se considera verdadeiro. Né? Essa é a ideia. Vamos ver o que ele nos explica. A ideologia alcançou hoje um âmbito bastante vasto, mas seu lugar predominante continua a ser o político, em suas várias formas. Todavia, embora Marx tenha abordado o seu paradigma conceitual, não foi ele o criador do núcleo essencial do ideologismo. A civilização humana sempre obrigou a cultura da suspeita ideológica e, em minha opinião, o primeiro a denunciar de maneira inequívoca e decimal foi Platão. O Marx ficou famoso porque ele transformou tudo em ação política, naquela famosa tese número 11 contra Feuerbach. Feuerbach era um filósofo hegeliano que tanto Marx quanto Engels queriam derrubar. Queriam derrubar o hegelianismo, o idealismo hegeliano, a ideia de Hegel de que era o espírito que criava a realidade. Eles queriam dizer, não tem espírito, tem só prática, só tem prática. A prática que existe, o espírito não existe. Tudo que parece espiritual vem da prática. Então, as trocas de dinheiro entre as pessoas fazem nascer ideologias em torno disso. E aí, nessa 11ª tese contra Feuerbach, que aparece aquela velha expressão, que todo mundo conhece, até hoje os filósofos limitaram-se a analisar o mundo, de agora em diante cumpre mudá-lo. Mas olha, é isso que Marx diz, né? Que agora é parar de analisar o mundo e fazer um mundo novo, um mundo diferente. Então Marx transformou a ideia da praxis como rainha, né? Ou seja, é ele quem cria a ideia da ideologia predominante quando ele tenta demonstrar que são as relações econômicas que geram as ideias. Enquanto os idealistas achavam que as relações econômicas eram pautadas pelas ideias que estavam dentro da cabeça das pessoas. Mas ele está dizendo que tem que ir lá para Platão para entender. Já no tempo de Platão já havia uma tendência a se ideologizar tudo. E ele vai mostrar como é que Platão resolveu esse problema. Luiz, por favor. Os antigos oradores do termo designa tanto políticos militantes quanto os advogados de defesa e os teóricos daquela arte, sob a influência da sofística, já haviam enfatizado a força persuasiva e, portanto, a importância sociopolítica do considerar verdadeiro ou do acreditar no simples nível de opinião. Eles haviam conferido uma importância pragmática superior à da própria verdade. Os sofistas é que faziam isso, né? Isso aqui é sofismo.
Essa é a definição do sofisma. É quando o parecer verdadeiro, a aparência de verdade é mais importante do que a própria verdade. Então é assim, se um advogado consegue produzir a inocentação de um réu claramente culpado, é muito mais importante, do ponto de vista desse advogado, fazer o sujeito parecer inocente do que ele ser ou não ser inocente. Compreende isso? É claro que no caso do direito é um jogo que não pode não ser assim. Às vezes eu vi um programa de televisão que havia lá umas pessoas completamente irritadas com o fato de que mesmo os grandes criminosos tinham advogados de defesa. Mas você não pode conceber um sistema em que você não tem advogado de defesa. Do mesmo modo que você não pode obrigar o advogado de defesa a ir lá e falar mal do próprio réu, pior do que o promotor, porque primeiro porque isso seria uma coisa profundamente anti o espírito profissional, porque ele está ali para defender o plano, não que seja uma pessoa muito má. Então, no jogo do direito, no jogo da argumentação, procura-se fazer, cada um procura produzir uma aparência de tese. Mas essa aparência de tese não deveria resistir à análise dialética do juiz, porque o juiz está aí para justamente retirar, buscar na aparência das teses, né, um conteúdo que se aproxime da verdade. Não é isso, Paulo? Então, o jogo jurídico é assim, o juiz está aí não para piorar a falta de clareza, mas para produzir uma visibilidade sobre a verdade. Os advogados de defesa e acusação, no entanto, em princípio, estão voltados para produzir um simulacro de verdade, porque eles estão interessados numa condenação da outra na defesa. Aqui é Rui Barbosa fala muito do defesa. Eu não sei porquê, Rui Barbosa, o dever do lugar. É um livro bem interessante para tudo isso. Todo tem direito. Sobre isso, a única coisa que restou, pelo menos no Brasil, né, foi o júri popular, que ainda tem esse aspecto mais útil, porque você no júri você não comete o juiz, tem como jurados, aquele técnico. O juiz sabe que aquilo não pode fazer nada, isso vai aplicar. Já no direito civil, não. É ele que julga. Não tem. Nos Estados Unidos tem júri para tudo. O cara deu cheque sem fundo, tem júri. Aí está lá no livro. E aqui só quando envolve crimes de morte. Crimes contra a vida. Muito bem. Então, continuamos, Luiz, por favor. Uma página de Pedro está na lista de livros das expedições para o ano que vem. Então, vocês sabem que Platão não escreveu nada a não ser diálogos, com exceção de cartas. Algumas cartas, mas toda a obra de Platão foi preservada, não faltou nenhum diálogo. E são diálogos. Os diálogos, assim, são pessoas que se sentam e voltam, conversam. E nesses diálogos está quase sempre lá o Sócrates, que tinha sido professor de Platão, e de que não se tem nada escrito. O Sócrates não escreveu nenhuma palavra, o Sócrates só conversava. E tudo que nós sabemos, tudo não, né? Porque também tem o Xenofonte, há outras fontes, mas a fonte mais rica da vida de Sócrates é a Platão, sobretudo dentro dos diálogos. E há, claro que quando Sócrates fala nos diálogos, um pedaço do que ele fala provavelmente é a Platão que está falando. Nunca saberemos exatamente qual será a proporção. O que é provável é que os diálogos mais antigos sejam mais socráticos e os diálogos mais novos sejam mais platônicos. Mesmo porque há variações ao longo do tempo. Como se tem uma ideia precisa da sequência dos diálogos, então é fácil de verificar isso. Então o Sócrates sempre fala ali como a voz da sabedoria naquele encontro, que pode ser um jantar, né, como por exemplo um banquete, que é um jantar, como pode não ser, pode ser uma conversa sem nenhum acompanhamento gastronômico. Mas esses diálogos são os diálogos com que Platão expressa a sua filosofia. Então aquilo que vocês vão ver agora é um trecho de um diálogo. Fedro, que é um dos mais bonitos de todos, está programado para o ano que vem. Numa página do Fedro, Platão denuncia essa perversão como uma lógica séria e importante.
Sócrates, então dizem que quem se prepara para se tornar bom orador não precisaria conhecer a verdade acerca do que é bom e justo, ou mesmo acerca dos homens que por natureza e por educação são dessa forma. De fato, nos tribunais ninguém se importa nem um pouco com a verdade acerca das coisas, mas o que é importante ali é o que é convincente. Esse mostra ser o que é verossímil, e a ele deve ater-se quem deseja falar com arte. Algumas vezes, numa acusação ou numa defesa, não convém expor sequer os próprios fatos, e eles não ocorrerem de forma verossímil, mas só se deve revelar os verossímeis. Em geral, quem fala deve ater-se ao verossímil, deixar de lado a verdade. É precisamente esse verossímil que encontra-se do início ao fim do discurso e leva a termo toda a arte. Febre são justamente essa que expusesse para o Sócrates as coisas que afirmam os que professam possuir a arte dos os políticos e os advogados, tá? Quer dizer, mais ou menos como você diz, olha, se é verdade ou não, é o seguinte, eu fiz 25 julgamentos e libertei 25 réus. Agora, os 25 haviam estrangulado a mulher, a mãe e a avó. Tanto faz. O problema é o seguinte, eu libertei os 25. Eu provei ao júri que aquilo era uma impressão, uma ilusão de ótica, que aquelas pessoas tinham se auto-estrangulado, e que era muito coincidente. Entendeu? Então, do ponto de vista pragmático de quem está defendendo uma tese, como um advogado e um político, que é de quem o Sócrates está falando aqui, né? Então interessa não interessa saber a verdade, interessa dar a impressão de que aquilo que você diz é verdade. E o Fedro está concordando com isso, tá? O Fedro é uma espécie de discípulo, assim, um jovem, tá? Muito bem. Sócrates certamente estudaste Tísias com precisão, que é um sofista. Então, que Tísias nos diz também que considera que verossímil não é o que parece dar uma multidão. E o que mais? Tendo feito essa descoberta, como parece, ao mesmo tempo, de sabedoria e arte, ele escreveu que um homem fraco, mas corajoso, que atacou um homem forte, mas covarde, e lhe roubou o manto ou qualquer outra coisa, é chamado ao tribunal, nenhum deles deve dizer a verdade. O covarde deve dizer que o outro não estava só quando o atacou. O corajoso, ao contrário, deve refutá-lo dizendo que eles estavam sós e utilizar o argumento. Como poderia eu, fraco, como sou, bater em um homem forte como ele? E para não admitir a própria covardia, tentará dizer outra mentira, dando ao adversário a possibilidade de outra refutação. Também em outras coisas, os discursos feitos com arte se assemelham a isso. Não é verdade, César? Como não? Pobre de mim, de maneira extraordinária, parece que Tísias, ou outro qualquer, seja qual for a origem a ele atribuída, descobriu uma arte oculta. Mas devemos ou não dizer a ele? Dizer o quê? Isso Tísias, há algum tempo antes que viesse aqui, dizíamos que este verossímil nasce na maioria das pessoas, por semelhança com o verdadeiro. Há pouco explicamos que todas as partes, quem conhece a verdade sabe muito bem qual é essa semelhança. Portanto, se tens algo mais a dizer sobre a arte dos discursos, nós o ouviremos. Se não acreditaremos, explicando há pouco, e explicamos o que... No que explicamos há pouco. O que explicamos há pouco. E se alguém não souber enumerar as naturezas do que o ouviram, e até que não consiga dividir os seres segundo as formas, reuni-los numa ideia. Cada ideia aí, pessoal, é no sentido de formar, tá? Formar.
Tá? Ideia para um grego significava e forma. Hoje em dia que ideia tem o sentido de pensamento abstrato, mas para um grego da época de Platão e Sócrates e de Aristóteles, ideia é a forma que uma coisa tem. Tá? Então é assim, o que ele está dizendo é que se você não consegue mostrar com clareza que as coisas pertencem a esse ou aquela categoria, porque elas pertencem, elas têm ligações e familiaridades entre si, então não adianta você, não vamos acreditar em você. Quer dizer, ele está exigindo do discursador e do retórico que seja veraz, ou seja, que fale da realidade, da coisa como é. Vamos ver como é que ele explica isso. Reunidos numa ideia, cada um segundo uma unidade, conhecer a verdade seguindo o método certo que leva a ela. Nunca dominará a arte dos discursos, na medida em que é possível a um homem. Então, só lendo esse pedacinho de novo para ficar bem claro, eu vou ler. Diz assim, que se alguém não souber enumerar as naturezas dos que o ouvirem, e até que não consiga dividir os seres segundo as formas e reuni-los numa ideia, cada um segundo uma unidade, nunca dominará a arte dos discursos na medida em que é possível a um homem. Quer dizer, se você não puder, de fato, olhar para a realidade tal como ela é e invocar as coisas tais como elas são, então não é possível ser um retórico, porque, embora você possa ter um poder de enganar os outros, esse poder não será sólido, ele será desmontado por alguém que se contraponha. Então é o que ele está dizendo, que ser sofista é uma profissão, é uma atividade que não vai muito longe, muito embora possa parecer muito apetitória. Continuamos. Mas jamais conseguiremos adquirir essas coisas se não nos aplicarmos muito. A elas o sábio deve dedicar seus esforços não para falar e agir como os homens, mas para poder dizer o que agrada aos deuses, fazer tudo de um modo apreciado por eles, o mais possível. De fato, assim, os mais sábios dentre nós dizem que quem tem inteligência não pode preocupar-se em agradar aos companheiros de escravidão, não de forma colateral, mas deve agradar aos senhores, que são bons e descendentes dos bons. Por isso, se o caminho a ser percorrido é longo, não deve ficar admirado, porque para poder alcançar grandes coisas é preciso percorrer, ao contrário do que pensa. De resto, como nos diz nosso discurso, se alguém disser também essas coisas, se tornarão belíssimas em decorrência delas. Parece-me que as coisas belíssimas foram ditas desde que qualquer um possa cumprir. Mas, para quem realiza coisas belas, também é dela sofrer tudo o que for preciso. A velha ideia de que saber a verdade é doloroso. E essa é a tentativa de lograr essa ideia, essa dor, é a origem de todas as neuroses. Então, quem esteve aqui na semana passada e viu o filme Quem Somos Nós, percebeu com clareza esse fenômeno. O filme propõe que não haja diferença, que o cérebro não seja capaz de perceber a diferença entre a realidade e o imaginário. A perda dessa capacidade de perceber essa diferença, ela digamos, a dificuldade de perceber essa diferença é uma dificuldade normal do ser humano. Mas quando você faz um trabalho de engenharia social para produzir de vez por todas e voluntariamente essa separação, aí você então fez a terraplanagem da capacidade de consciência do real e da consciência moral das pessoas. Ora, isso sobretudo porque é natural no ser humano que você tenha dificuldade, eventualmente, de enfrentar algum fato da vida real, concreto, e substituí-lo por uma mentira qualquer. Aquilo que se chama de neurose do ponto de vista psicológico é quando você, tendo substituído a verdade por uma mentira, você esquece que é mentira. Ou seja, você apagou os rastros do seu próprio processo de mentir. E tendo apagado os rastros, você então fica sem memória e registro
de que aquilo era uma mentira e fica vivendo uma mentira inconscientemente, e o nome disso é neurose. Então, o problema é que, se perguntar assim, por que é que os seres humanos tendem a dar para a mentira o mesmo status do que para a verdade? E a resposta número 1, mais importante de todas, é porque, às vezes, enfrentar a verdade é muito doloroso. É por isso que o Fritjof Fuon dizia que ser sincero e honesto é morrer um pouquinho. Há uma dor intrínseca, implícita, dentro da aceitação da verdade. E se você não tem coragem de sofrer essa dor, você não tem vocação para a ciência, nem para a filosofia, para nada investigativo nesse mundo. Porque só se pode perceber alguma coisa sobre o mundo externo a partir do momento que você percebe antes alguma coisa sobre o mundo interno. Então, saber que você está mentindo, saber para você mesmo, porque só você é testemunha dos seus atos de consciência. Então, a primeira condição para alguém poder ter alguma possibilidade de compreender o mundo externo é ser capaz, de alguma maneira, de dizer para você mesmo: eu estou aqui mentindo, ou então aqui estou sendo sincero. Isso que eu estou dizendo não existe na verdade, é uma fantasia da minha mente, é apenas um desejo que eu tenho. Aquilo que em inglês se chama de wishful thinking. Quando você perde a capacidade de fazer essa distinção, você se transformou agora em uma pessoa absolutamente manipulada por qualquer outra. Então, todo movimento totalitário que precisa colocar na sua cabeça alguma coisa que faça a reprogramação do seu cérebro, precisa destruir em você a sua capacidade de perceber a diferença entre o real e o imaginado. E essa diferença entre o real e o imaginado, como está ligada à vontade, porque, no fundo, é a vontade quem faz, a maior resistência ou a menor resistência da vontade que estabelece a diferença dos dois. No meu mundo imaginativo, a minha vontade é soberana. No mundo real, a minha vontade é escrava. Não é? Então, o mundo não rage de acordo com o que eu penso. Do mesmo modo, porque como a vontade é o meio pelo qual você consegue distinguir entre o que é real e imaginado, a bifurcação da vontade também é a essência dos dilemas morais. Portanto, a ideia de que não há nem bem nem mal, que está explicitamente dita naquele filme, por exemplo, se titular com toda clareza, não há bem e não há mal. Essa é uma ideia necessária para você poder terraplanar a capacidade que as pessoas têm de distinguirem o real da fantasia. Então, o que o Sócrates está dizendo é que não é possível você se dedicar a procurar a verdade se você não tem, pelo menos, uma pequena predisposição a aguentar algum sofrimento, porque tem de ser capaz de conviver com o sofrimento. Se você acha que sofrer é impossível, e se a sua existência é absolutamente incapaz de qualquer sofrimento, você tem uma vocação muito grande para construir uma existência neurótica em que haverá a substituição de uma fantasia pela outra, até que você perde de noção o que é fantasia e o que é realidade. Nesse momento você está completamente neurótico, porque você não tem mais a menor ideia de quanto você inventou. Você é um sujeito inventado por você mesmo. Existem vários romances que contam isso na prática. Assim. Então, isso que aqui está o Sócrates criticando nos seus contemporâneos como sendo malandragens retóricas para ganhar a questão, né, na verdade, no mundo contemporâneo é muito mais grave do que isso. Porque não se trata de uma malandragem de um advogado, né, que tenta dizer que o morto deu 25 facadas nele mesmo, entendeu? E que não pode ter sido o fulano, entendeu? Que o fulano, entendeu? Detesta faca, entendeu? E o outro é que se deu 25 facadas. Isso é uma malandragem retórica. Isso seria, se fosse só isso, seria até um assunto apenas sofístico, seria apenas um assunto de erística, digamos assim. Mas o que o mundo contemporâneo faz é muito pior do que isso. Quer dizer, o mundo contemporâneo produz aí uma substituição da realidade, né? Uma segunda realidade, que é um dos temas básicos do Homem Sem Qualidade, que vai ser analisado sábado que vem, no próximo encontro das expedições. Quer dizer, o que acontece no enlouquecimento coletivo do mundo contemporâneo é a criação de uma realidade completamente falsa,
para a qual as pessoas se mudam. Até um filme que é emblemático disso, chamado Matrix, que nada mais é do que a explicação, uma ilustração, né, dessa situação no mundo contemporâneo, completamente absurda, mas chega-se a propor no filme que aquilo que acontece com você no computador, ou seja, no mundo do programa, possa influenciar o seu corpo físico, que está fora do programa. Né? Então, isso é apenas uma demonstração de que não se vê mais diferença entre a fantasia e a realidade. Na hora em que você brincar de Matrix, né? Matrix, você injeta um negócio lá, passa para o computador, e lá no computador você vai brigar com o agente Smith. E se o agente Smith te der um tiro e você morre de verdade, olha, o mundo fantasioso que você inventou para você agora é mais real do que o mundo real. E esse é o problema central, né? Um problema central. As ideologias são também, de certo modo, fantasias. É isso que o Sócrates está dizendo. E isso tudo começa, tendencialmente, quando, por causa da tendência do ser humano, tem de impedir, de qualquer modo, a dor da percepção da realidade. Como a realidade é muito dura, então você procura se refugiar num truque qualquer, inventa um mundo fantasioso. Se você inventasse um mundo fantasioso, se mudasse para lá conscientemente, fingisse que está brincando daquilo, tudo bem. Mas você limpa as pistas e você não sabe mais que inventou aquilo. E fica vivendo num mundo fantasioso que você não sabe mais que é fantasia. Nesse momento, qualquer coisa entra na sua cabeça. Então é por isso que a gente tem que ter um enorme respeito para essa coisa chamada filosofia antiga, porque aquilo que está lá na cabeça do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, aquilo é de uma sabedoria extraordinária. É preciso ter um respeito enorme, porque essas coisas básicas, elas são a essência de tudo. E não há modo estranho, não há palavras esquisitas, não há modismos que possam substituí-las. Então é isso que o Sócrates está nos contando pela boca do Platão, né? Sobre isso, é interessante ilustrar aqui com aquela obra como livro, do Leonardo. Sei, eu não li. Ele prova, né, que propõe a tese segundo a qual o homem não é homo sapiens. E fica se enganando o tempo todo, brincando. Exatamente, porque só o homem faz isso. Mas ele diz que isso é salutar na infância. Né? Por quê? Para que o homem, na fase madura, não continue brincando. Não, é mais do que isso, né? Veja, é assim, como é que você começa a perceber o mundo? Na infância isso é muito claro. Você percebe o mundo como? Você percebe os sistemas imaginativos do mundo. Pelo processo imaginativo. Então, é por essa razão que se deve começar a educação de qualquer pessoa com história. Então, a criança vai lá e vê os filmes do Walt Disney, vê lá todos os contos de Grimm, lá, né, todos os contos lá do Perrault, enfim, dos irmãos Anderson, né? E aí você vai e compreende o mundo imaginativamente. Então agora você, que não era tábula rasa, isso é uma espécie de mitologia lockeana, a ideia de que nasce zero, isso não é verdade, você nasce com o potencial de tudo, do mesmo modo que uma criança quando nasce com o potencial de andar. Quer dizer, o ato de andar não foi colocado na criança artificialmente pela sociedade, ou pelo pai ou pela mãe. A criança é ajudada de fora a desenvolver uma potência, do mesmo modo que todo mundo nasce com consciência moral, potencialmente. Claro que você pode rechear com qualidade. E aí a criança começa a ver o mundo, entende mais ou menos como as coisas são, porque ela compreende os esquemas humanos básicos. O gato e botas, a Branca de Neve, a gata borralheira, não sei quem, não sei o que, a raposa e as uvas, enfim. Muito bem. Aqui, aos poucos, a criança também vai criando uma espécie de noção da realidade. Como é que você adquire noção da realidade? É quando você começa a perceber que o mundo fora de você resiste a você. Por isso que a fórmula ideal para você criar um sujeito destrutivo é você pegar um jovem, né, filho de um rico, e toda vez que ele destrói um carro, você dá outro de presente. Né? Todo final de semana se dá outro de presente. Mas um sujeito que nasce com uma ideia de que não há, de que o mundo está a seu serviço,
essa pessoa irá crescer um monstro, né? Uma criança pensa mais ou menos isso. Uma criança pensa que a mãe é uma espécie de apêndice alimentar dela. Não vê na mãe uma outra pessoa. A mãe não é uma outra pessoa. A criança é uma espécie de, como você tem na sua geladeira da sua casa, um apêndice alimentar, quando você tem vontade de comer um negócio, você vai abre a geladeira e come lá, não sei o quê. Pois a mãe é como a criança vê, a mesma coisa. Então a criança começa a perceber que a mãe não é ela, não é alguma coisa que pertence a ela, quando a mãe não dá mais de mamar no peito, quando a mãe, de alguma maneira, né, corta aquele vínculo alimentício, que uma hora vai cortar, né? Então, você começa a perceber que existe uma realidade que não é igual à tua imaginação, quando você percebe a resistência do mundo aos seus desejos. Então, a sua vontade, que na imaginação é total e completa, no mundo real, ela é escrava e subordinada a coisas que não aceitam a sua orientação. Há coisas das quais você é prisioneiro. E a percepção de que isso é assim é uma garantia básica para alguém se tornar uma pessoa com consciência, ou seja, com capacidade de perceber o que sou eu e o que é a realidade. Então, distinguir o mundo interno do mundo externo é a primeira condição para você poder existir, humanamente falando. Não há outro modo de ser assim. E quem acha que o mundo interno produz o mundo externo, está, no mínimo, terrivelmente enganado. Se já se dado, se fosse possível, haveria 7 bilhões de mundos em conflito. Não haveria 7 bilhões, haveria 7 bilhões de ganhadores na loteria. Todos produziriam a loteria todos saberiam os números. Não é possível, portanto, não seria possível, materialmente falando, que esse mundo pudesse ser produzido pela imaginação de qualquer pessoa que fosse. No entanto, esta ideia simples, absolutamente, ridiculamente, primariamente simples, está em vias de desaparecimento, né? Criando-se, portanto, uma onipotência extraordinária nas pessoas, dizendo para elas que elas são deuses. E isso é repetido naquele filme várias e várias vezes, sistematicamente. E a hora que nós perdemos a noção do que é real, do que nós podemos, ou seja, na hora em que o nosso poder sobre esse mundo é um poder fictício, porque no fundo, o que é você perceber a realidade? É você ter ideia de quanto poder você tem. O meu poder é assim, eu posso dormir e sonhar com qualquer coisa. Mas no dia seguinte, eu não posso obrigar a mudar a mão da rua porque eu quero, eu não posso fazer os sinais abrirem quando eu passo, fecharem depois que eu tiver passado, eu não posso fazer o Federal Reserve depositar bilhões na minha conta, eu não posso ir para Paris com a força do pensamento. O aprendizado humano, por exemplo, é um aprendizado de que a condição humana é uma condição, sob o ponto de vista de obtenção dos seus desejos, profundamente insatisfatória. Vocês compreendem isso, né? Eu não estou dizendo que o ser humano não pode sonhar com coisas e produzir coisas que não existem agora. Então, por exemplo, o sonho de voar era um sonho como esse. Não era como esse. Quem sonhava em voar imaginava, primeiro, tinha percebido que na natureza existia a possibilidade de voar, que há pássaros que voam, morcegos, enfim, pernilongos. Se há animais que voam, deve haver algum princípio que produz esse voo. Quer dizer, dentro da natureza, potencialmente, existiam as condições para que houvesse voo. Então, uma coisa é você ir buscar e aprender o que é necessário para que alguma coisa possa voar, como foi feito de fato, né? A gente voa o tempo todo. E a outra coisa é você imaginar que pode inventar os sabiá, que a sua mente pode produzir foi ela que produziu os pássaros, os peixes, as marmotas, os quartis. Porque isso já é outra coisa completamente diferente. Então, é preciso, então, entender que se há alguma coisa por trás dessa resistência humana, ou seja, dessa nossa tendência a substituir a verdade por uma aparência de verdade,
é, no fundo, a nossa tendência a não quebrar aquilo que se chama em psicologia de homeostase, quer dizer, não quebrar um equilíbrio aí de emoções que parece sempre confortável. Saber enfrentar a verdade é sempre doloroso, mas nós não podemos nos ocultar essa dor, infelizmente. Muito bem, Luiz, continuamos, por favor. Creio que porque no que se refere ao problema do que estamos tratando, não há mensagem mais clara do que essa, sem dúvida. E é mais fácil seguir o caminho do considerar verdadeiro do que o do verdadeiro, que é, ao contrário, é íngreme e árvore por isso. Foi o caminho que Jesus seguiu. Né? Ele podia ter dito lá para o Pôncio Pilatos e para aquele, como é o nome mesmo, sacerdote do tempo? Caifás, né? Então, olha, desculpem, era brincadeira, tal, vocês não levem a sério. O Sócrates podia ter aceitado um acordo com o tribunal, olha, tá bom, então eu não falo mais nada disso se vocês me deixam ir. Mas eles acharam que era melhor mesmo ir atrás da verdade, mesmo que fosse às custas da própria vida. Não, também isso. Que é um médico que alerta como que uma água lá, uma fonte, na verdade, precisa fazer mal. Ele é muito naturalista. E daí ninguém tem que acreditar nele, né? E ele é tipo um inimigo do povo. O modelo simbólico dessa situação é a Cassandra. A Cassandra recebeu de Apolo, e o pessoal recebeu o poder da profecia, da vidência. E a Cassandra sabia tudo que era verdade. Mas ela recebeu esse poder com uma única condição. A condição é que ela, ao dizer a verdade, não seria acreditada por ninguém. Ela tinha que, ao receber esse poder, aceitar o fato de que ninguém acreditaria nela. Então, ela foi lá e disse para o Paris, que era o rei de Troia, que havia sequestrado a bela Helena, que ele seria morto pelo Ulisses. E ele não acreditou, porque ninguém acreditava na Cassandra. Que ela não tinha o poder de convencer ninguém. De certo modo, o mito da Cassandra é um pouco o mito do intelectual. É um pouco a situação que Hamlet vive. Hamlet sabe o que aconteceu. Não só que o pai dele tinha sido assassinado, mas ele sabe que há uma grande desordem acontecendo e que iria ser recuperada pelo cosmos. Mas ele não tem o poder nenhum de contar isso para ninguém. Ele não seria acreditado simplesmente se eu fizesse. O que significa que muitas vezes, como uma condição natural dessa situação, saber alguma coisa é, ao mesmo tempo que é extraordinariamente importante, é também a mais isoladora das situações. Você não consegue falar com ninguém a respeito disso. É muito comum que você tenha muito mais prestígio público se você for um sujeito capaz de enganar os outros. Então, amanhã, por exemplo, vou fazer uma palestra na FIAT. Aliás, quem quiser tem convites, quem chegou depois, você não precisa, né? Tá? Se quiser, você tem um convite aqui, se você quiser ir, amanhã não tiver coisa menor para fazer. Então, me convidaram para falar para os empresários o que tem que ser feito, como é que os empresários lidam com o mundo político. Eu não sei tudo que não dá certo. Eu sei que não adianta pegar o empresário e vestir de político. Isso não vai funcionar. E também não adianta dar o dinheiro para o inimigo, que é o ethos. Agora, dizer isso lá vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho certeza que ninguém vai acreditar. Por outro lado, eu não tenho absolutamente nenhuma outra alternativa, porque ir lá contar uma mentira para as pessoas não faz sentido nenhum, né? Não teria nenhum cabimento, e ao mesmo tempo eu sei que este ato cassândrico, a verdade está sempre associada a um componente cassândrico. Vocês compreendem isso? Tá? A verdade sempre está associada a esse componente. Ela é isoladora. A pessoa que é capaz de enxergar um pedacinho, qualquer coisa, que seja mesmo que seja pequenininho, não tem automaticamente uma receptividade alta. E isso é importante você saberem para a vida. Eu lá em Paranavaí, num grupo de estudos, lá num grupo de leitura, de um outro livro,
tem lá os professores universitários, né? Aí, de repente, assim, levantaram dois professores, aliás, que é um casal, casados, né, e que são ambos professores. Ele da área de administração e ela da área de pedagogia. Pô, mas se a gente for dizer isso no departamento lá, a gente não nem toma mais café com ninguém. É verdade. Se você chegar para os seus colegas e dizer que você acha que aquilo que eles estão fazendo é apenas uma empulhação e uma mentira, você está morto socialmente. E que outras pessoas são capazes de aceitar o preço desse isolamento? Quantas pessoas são capazes de aceitar o preço de serem mais ou menos escorraçadas do convívio social, como estando destoando da maioria? Esse é um problema fundamental que se enfrenta quando se chega a algum grau, alguma percepção da realidade tal como ela é. E insolúvel. Portanto, o mito da Cassandra existe simplesmente para explicar isso para nós, né? Que saber a verdade significa ao mesmo tempo que nós não seremos entendidos e ouvidos por quase ninguém. Não é por ninguém. O mundo não vai prestar atenção em você. O mundo presta mais atenção em mentiras do que em verdade. E aí, esse é o problema que você enfrenta, por exemplo, com quem faz, por exemplo, quem é a palestrante. Como é que você resolve esse problema? De certo modo, os interessados em ouvir palestras pautam um palestrante. Isso é uma coisa muito comum acontecer, as pessoas me ligam, estou precisando de uma palestra para dizer tal coisa. Mas se você, é como se encomendassem a você o enredo do assunto. Como é que você lida com uma situação dessa? É difícil lidar com isso. Se eu não me engano, combinando aqui, em algum artigo, algum livro do Roberto Campos, ele disse que ele sentiu uma Cassandra. Porque essa é a ideia do mito da Cassandra, né? Os mitos têm esse significado de produzir uma verdade, trazer uma verdade de modo simbólico. Então o mito é um poderosíssimo instrumento de conhecimento. Portanto, que você possa olhar para ele com olhos profundos. Mas essa é a ideia, tá? Luiz, terminamos esse pedacinho, vamos lá. Mas a frase final do texto platônico também é uma mensagem terapêutica de alcance extraordinário, e entre outras coisas, imediatamente nos permite evitar a emboscada da autorreferência. Também lembrar que para o grego, belo é sinônimo de bom, e, portanto, o sentido da frase é esse. Para quem enfrenta as coisas belas, ou seja, boas e justas, tudo o que ele tiver de sofrer para alcançar a meta pertence à mesma dimensão do belo, ou seja, do bom e do justo. De fato, como diz a célebre máxima grega, as coisas belas são difíceis, por sua própria natureza. E quem pode negar que não é justamente essa capacidade de sofrer qualquer coisa para alcançar o bem supremo, que poderia elevar o homem de todos os tempos, e portanto também um homem de hoje, à dignidade que lhe compete. Portanto, não há possibilidade de realização humana fora de um quadro de sofrimento humano. Então, a ilusão de que é possível, de que é desejável, que o ser humano viva num estado de felicidade sensorial permanente, como parece ser, às vezes, a proposição do mundo contemporâneo, é uma proposição profundamente desumana. Veja, não há nenhuma... Quando você pega a própria origem do cristianismo, né? O cristianismo, a missão de Jesus Cristo incluiu um pedaço de sofrimento. Não é possível conceber o ser humano, a sua essência ontologicamente realizada, fora de um contexto, de alguma maneira, de enfrentar uma certa dor. É uma dor intrínseca à condição humana. O que fazem os governos totalitários de hoje em dia? Eles enganam você dizendo que o Estado é capaz de transformá-lo, a sua vida, numa vida de prazeres. O livro o romance que esclarece melhor isso é A Admirável Mundo Novo.
em que o mundo, então, o totalitarismo não se faz agora mais por um processo de violência, mas um processo de prazerência, digamos assim, em que todas as pessoas vivem, então, lá tomando um determinado psicotrópico chamado soma, a uma existência voltada apenas para o diletantismo e para o prazer. Pois essa possibilidade é profundamente desumana. E quando você estuda a filosofia de Epicuro, por exemplo, Epicuro é fundamentalmente isso, a ideia de que é preciso produzir uma vida em equilíbrio, uma vida que nos faça viver num contexto onde não há sofrimento. Isso não é possível de modo nenhum. Toda e qualquer tentativa de fazer isso é apenas um modo de desumanizar o ser humano. Não estou aqui propondo que se sofra de propósito, masoquistamente, não é essa a ideia, mas compreender que não há uma solução verdadeiramente boa e que é preciso viver entre esta possibilidade de sucesso e responsabilidade, cargos e fardos que você carrega nas costas. A vida de todo mundo é assim. Não é possível destacar a dor fora da existência humana. Quem pede a Deus para nunca mais sofrer, está pedindo a Deus para ser transformado numa samambaia. Deus não vai, nunca Deus vai atender um pedido desse. Deus não vai poder fazer com que você nunca mais sofra, é igual a extirpar a sua condição humana. Não dá para passar o resto da vida sem ficar doente de vez em quando, sem ter um processo de decadência no mundo da vida física, sem ter problemas, sem ter perdas de todos os tipos. É uma coisa natural. Então, como é que a gente resolve isso? Não tem jeito. Você pode, obviamente, enfrentar isso com as melhores condições espirituais possíveis, mas imaginar uma vida isenta de dor contra contradição é mais ou menos você propor uma vida de uma samambaia. A samambaia tem uma vida assim. Bom, essa é a ideia central, tá? Muito bem. Isso, por favor. Filosofia como arte de viver. Desculpe, desculpe, terminou, né? Muito obrigado, Luiz, tá? Seu Cida, por favor, filosofia como arte de viver. Uma concepção fundamental do grego é que a filosofia é uma arte de viver. Naturalmente, esse conceito foi evidenciado com profundidades e intensidades diferentes nos vários períodos históricos da antiguidade. Mas ele pode ser encontrado explícita ou implicitamente em todos os filósofos gregos, dos pré-socráticos aos neoplatônicos. Em minha opinião, Sócrates, com seu pensamento, com o exemplo de sua vida, expressou magnificamente esse conceito. E os filósofos do não dizer outra coisa além de articular os escolhas, extraindo suas extremas concessões. Desculpe um pouquinho, seu Cida. Helenismo, vocês lembram que é aquela filosofia que vem depois de Aristóteles. Alguém não tem aquela listagem de filósofos? Alguém não tem isso? Você não tem, né? Por favor. Que tem uma listagem cronológica dos filósofos, que é para ter uma ideia quando se refere-se a outras pessoas. Muito bem, continue, por favor. Seja como for, nessa perspectiva, só se é verdadeiro filósofo se se tem condição de mostrar plena coerência entre doutrina e existência, ou, para falar com Sócrates, entre teoria e modo de viver. Aliás, verdadeiro filósofo não é então aquele que sabe pensar e criar temas e ideias, mas, antes, aquele que sabe viver e morrer de acordo com o próprio pensamento. Mas isso é completamente contrário à ideia que você tem hoje de que filósofo é um sujeito numa universidade dando aula de Kant, Hegel, ou qualquer coisa, né? Merleau-Ponty. Então, o que se considera hoje um filósofo é um sujeito filosofante, no sentido de que ele é alguém que tem ideias sobre algum determinado, uma certa abordagem de compreensão do mundo, e ele é uma pessoa que faz isso profissionalmente. Então, ele é um comentarista de alguma filosofia, X, Y, Z. E
eu não sei se eles ficam constrangidos quando alguém pergunta se eles são filósofos. Acho que alguns nem devem ficar constrangidos, porque eles não são filósofos de modo nenhum. Quer dizer, filósofo é alguém, mesmo no conceito contemporâneo, alguém que tem um sistema filosófico. Agora, para um grego, mais do que ter um sistema de filosofia, é ter uma existência coerente com um sistema. Então, o filósofo é um sujeito praticante. O Platão dizia que a ideia entendida, compreendida, é a ideia incorporada. Você tinha aquilo que você sabe, verdade que você percebeu, tem que botar na sua vida e pronto. Então, o filósofo é um sujeito que tem uma coerência existencial com algum conjunto de percepções sobre um sistema de filosofia. Mas o que se concebe hoje em dia como sendo um filósofo universitário é alguém que sabe coisas sobre alguma filosofia. É um comentarista, alguém que apresenta um livro sobre alguma coisa, que faz comentários aí e tem lá uma existência lá independente disso. Há uma enorme diferença. Quer dizer, a filosofia tornou-se uma espécie de profissão, enquanto que no tempo de Sócrates e Aristóteles poderia ter até um pedaço profissional, sempre educacional. Mas na prática era muito mais uma proposta de vida do que uma profissão. Essa é a diferença essencial. É por essa razão que você não precisa ir para a universidade para ser filósofo. Aliás, é provável que você consiga ser filósofo mais fácil no mínimo do que indo. Porque nem todo mundo escapa dessa tirania profissionalizante da universidade. É por essa razão que não dá para você conceber um escritor, por exemplo, tendo que frequentar a faculdade de letras, e nem um pintor tendo que frequentar a Belas Artes. Essas coisas são coisas existenciais, que deveriam, portanto, depender da sua formação. Você pode ser um grande pintor sem ter ido para a escola, né? Você pode ser um grande poeta sem ter ido estudar letras. Não que seja proibido fazer isso, mas essas coisas são absolutamente existenciais, compreendem? Que elas não são conhecimentos que você tem, são existenciais. Artes, filosofia são existenciais. De certo modo, a ciência também. Aí você tem dificuldades materiais muito grandes, né? Fora da estrutura universitária. Na França, tem um filósofo chamado Marc Sauté, e ele abriu um consultório, alugou uma sala, abriu um consultório e botou na porta do filósofo. Começava a atender as pessoas, então ia lá o sujeito endividado, enfim, explicava fazia com que ele entendesse o mundo, etc. Né? Bom, daí começou a ser processado por psicólogos, começou a ser processado por economistas, né? E o pior de tudo, eu tenho o livro dele, cara, que ele começou a ser processado pelos professores de filosofia da Universidade de Paris. Vocês viram que ele era o sofista, cara? Ele falou, mas eu estou fazendo que as pessoas entendam o mundo. As coisas ficaram todas elas economizadas. Né? Vocês compreendem qual é o fenômeno? É assim, todas as coisas têm de ter uma característica econômica. Então, quando eu vejo o Gabeira, por exemplo, defender a regulamentação da profissão de prostituta, na hora que fizerem isso, terá ruído, acabou o último pedaço de esperança do mundo. Né? Porque a prostituição era o último de todos os reinados livres do Estado, né? Porque é uma coisa clandestina e tal. Agora, você entra no site do Ministério do Trabalho, é fácil ver, tem lá um determinado, uma certa área lá, que é a descrição brasileira de ocupação. Não, tem o Código Internacional de Doença. Não, Código... Não, de doença. Tem que ter isso, o código de todos os trabalhos, profissões existentes. E tem uma delas... Que é a prostituição. Que eu acho que chama garoto de programa, profissional do sexo. Então tem lá assim, características que a pessoa tem de ter. Não tem assim que ter. Tem que ter lá tipo de instrumentos, tem assim, roupa de batalha. Você não acredita numa coisa dessa? Se alguém tinha sido capaz de fazer uma coisa dessa, é só entrar ali na internet e dar uma olhada. O Ministério do Trabalho tem lá roupa de batalha, tipo desse jeito, vestimenta de batalha. Então, é isso, quer dizer, você tem que, a ideia central é que você precisa economizar, no sentido de dar uma abordagem econômica a toda e qualquer atividade humana.
E como tudo se transformou em economia, então tudo tem que ser regulamentado para atender as diversas reservas de mercado. Houve aqui no Brasil uma tentativa, há uns 10 anos, ou mais talvez, na Ordem Brasileira de Escritores, ou literatos, uma coisa assim, de criar a regra, a lei que dizia que só quem tivesse inscrito na ordem podia publicar um livro. Isso foi tentado fazer aqui no Brasil, tentou-se fazer, mas o ridículo disso era tão grande naquela época. Hoje dava para fazer. Hoje é bem capaz de conseguir. Aqui dentro do Brasil, coisa de não estava completamente hipnotizado, né? Dava para reagir. Você pode ter o seu programa logo, rodado. Eu tenho um registro de jornalista. Tenho um registro precário, tenho, mas eu posso me defender. Mas o problema fundamentalmente é esse. Agora tentaram, agora há pouquíssimo tempo, criar uma regra que ninguém, absolutamente ninguém, que fale ou apresente-se em qualquer meio de comunicação pode não ser jornalista. Então, o cartunista que fala que o desenho tinha que ser jornalista, o locutor de futebol tinha que ser jornalista, criar uma regra, portanto, de garantir esses mercados todos. O apresentador de rádio, qualquer um tinha que ser jornalista. Ninguém mais poderia aparecer. Tinha que ser jornalista. Comentarista de futebol, todos jornalistas. E esta regra quase passou. Foi aí impedida aí na última hora, não sei por que circunstâncias aí. Mas fizeram isso com todo o cuidado para passar. A tentativa de fazer o Conselho Federal de Jornalismo é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, no fundo, a mesma coisa. Bom, você cita, por favor. El sistema de ideas, formas de vida deben armonizarse de manera perfecta. Las obras primas de nuestros filósofos antiguos ahora no apenas ser un sistema de sus usos, mas sobre todo también seus modos de viver e de enfrentar a morte. Cada conjecturando de tipo destacar uma coisa que tem um alcance geral. A exigência grega de sabedoria indica o que é essencial para a filosofia. Toda teoria deve tornar-se crível. Ora, não se torna crível aquilo que se diz acrescentando indefinidamente palavras e mais palavras. Deve ser mudar devagar, dar progressivamente, mostrar que é filósofo como modo de viver e de mudar. A filosofia é obrigada a enfrentar o dilema de continuar a ser palavras e de anular, enfim, uma verbalismo. Uma doutrina ou teoria filosófica não é nada, não é outra coisa que uma prática de vida. E a possibilidade filosófica, tomada em sua verdade, não passa de possibilidade de vida. A verdade da filosofia é a sabedoria. O sábio é o filósofo cuja vida serve de prova. E que o filósofo não é de forma alguma um intelectual. Se nos limitamos para a ideia que se tem hoje de intelectual, é possível que não havia intelectuais na Terra. No mundo antigo não havia intelectuais. O intelectual era aquele sujeito basicamente restrito, antes da filosofia, né, restrito ao mundo religioso, que fazia a ligação entre esse mundo daqui e o mundo transcendente. Isso é intelectual, aquela pessoa que fazia a ponte. Do mesmo modo que o Papa é pontífex, porque o Papa faz pontes. Pontifex, né? Pontífex significa fazedor de pontes. Máximo fazedor de pontes. Então o Papa tem como missão ligar esse mundo ao outro, tá? Ao mundo transcendente. E o intelectual transformou-se numa espécie de profissão só a partir do momento que as ideologias começaram a mandar no mundo. Então, o que é que você tem, né?
Você tem que ter, cada tipo de poder precisa constituir uma classe intelectual que a sustenta ideologicamente. Então, para pegar o exemplo mais claro de todos, quando a União Soviética se instalou, eles destruíram completamente a arte na União Soviética. Por quê? Porque o escritor tinha que ser um Gorky. O que é o Gorky? É um Jorge Amado. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo, que é o exemplo maravilhoso. Você pega, no Brasil, sempre existiram escritores engajados com a esquerda. Sendo que os dois mais importantes foram o Graciliano Ramos e o Jorge Amado. Havia muitos outros, o Dionélio Machado, aliás, sempre coisas boas. E por que o Graciliano Ramos vai ficar para a história e o Jorge Amado provavelmente não? Porque o Graciliano Ramos sabia que a sociedade, o governo, não iria resolver o problema da condição humana. Sabia que não haveria nenhuma uma possibilidade de solução nas condições humanas. Então, ele era um socialista, mas era um socialista independente e autônomo. Ele era porque ele queria, ele se inscreveu, não foi cooptado. Ele foi lá, porque ele queria ter um partido político, escolheu o PT. Agora, o Jorge Amado não. O Jorge Amado tem um trabalho feito por um professor da Universidade da Bahia, que mostra o seguinte, que cada livro do Jorge Amado corresponde traz o seu conteúdo, foi pautado pelas orientações do Comintern. Então o Comintern dizia, olha pessoal, cada partido comunista em toda parte do mundo tinha uma meia dúzia, uma dezena de escritores, uma dezena de editores, uma dezena de centenas de jornalistas. Então eles diziam, olha, agora é mais ou menos como tem agora, ano da campanha da fraternidade, esse ano vai ser tal assunto. Não é como se faz hoje em dia. Então dizia, agora vamos dizer que as mulheres são espancadas pelos maridos. Então, dentro dos livros desse ano, né, já que é essa orientação, você faz um romance de violência doméstica. Então, o que ele faz é mostrar que o Jorge Amado, na verdade, não tinha autonomia nenhuma, era apenas um reprodutor. Então, qual é a ideia disso? Você acha que um governo se estabelece dentro desse princípio de que tudo é ideológico e que, portanto, aquele novo poder, para se consolidar, precisa que alguém defenda ideologicamente. O que é que ele faz? Ele produz cria uma espécie de classe intelectual que vai estar a serviço voluntariamente ou economicamente, né, voluntariamente ou profissionalmente, a serviço do poder. Então, durante a história do Brasil todo no século XX, você vai encontrar dezenas e dezenas de intelectuais que eram intelectuais a serviço da ideologia. Na União Soviética, você teve no século XIX um extraordinário sucesso, há um extraordinário sucesso econômico na União Soviética, no século, sucesso literário, naquelas condições de decadência extraordinárias. E na União Soviética, no século XX, criou-se uma espécie de arte oficial, arte de Estado, que foi composta pelo quê? Pelos pintores que eram realistas soviéticos. Mas pode pintar o que? Não pode pintar arte, não pode pintar temas burgueses, tem que pintar só temas soviéticos. Então tem que botar o operário, olhando de baixo para cima, com aquele ar de cabeça alta, olhando para o futuro, musculoso, carregando o seu martelo nas costas. Se fizer alguém ali expressionisticamente triste, isso é decadência burguesa. Isso não serve como arte. E aí o que aconteceu foi que, ao longo do século XX, nasceu no mundo a profissão do intelectual que não existia até então. Na verdade, para ser bem sincero, ela nasce com o iluminismo. O iluminismo é o primeiro momento da história em que os intelectuais viram uma profissão. E aí, a partir do iluminismo, quer dizer, a partir do século XVIII, mais ou menos, século XVIII, XIX e XX, os intelectuais tornaram-se profissionais. Basta você perceber o que há de intelectuais a serviço do Estado. É uma coisa extraordinária, enorme, enorme, enorme. É isso que ele está dizendo aqui, que intelectual no sentido que tem hoje é moderno. Isso não existia antigamente. Antigamente não havia alguém a serviço de alguém para ser intelectual. Mesmo o sujeito que trabalhava para o soberano, ele era financiado, mas não era subordinado. Ele não estava ali para produzir ideias para sustentar o soberano. E quando acontecia isso, era voluntariamente, como é o caso
meu Deus, do Leviatã, do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fala da teoria do Leviatã para agradar o rei, que lhe dava o emprego, mas não porque ele existia para fazer isso, mas é porque ele achou que era uma maneira boa de garantir a sobrevivência e tal. A ideia de que o intelectual se transforma depois num ideólogo, né? O intelectual é um sujeito que tem um cargo para produzir ideias em função do interesse do Estado. É o sujeito que vai ser diretor da biblioteca pública, para pegar aqui o nosso âmbito, né? É o sujeito que vai ser secretário de Ciência e Tecnologia, que vai ser o reitor das universidades, que vai ser o sujeito que vai ter, de alguma maneira, a imprensa oficial, enfim, que vai ocupar aqueles cargos de onde nascerá a TV educativa, com os principais cargos. São todos intelectuais engajados para a proteção do Estado. Essa é uma profissão nova, isso não existia no mundo antigo. Torcida, por favor. Como havia no mundo antigo intelectuais no sentido de ideólogos, semelhante com o que prolifera no nosso século, não se distribuíam cátedras, não se publicavam livros por causa do posto, não se confiavam funções e responsabilidades culturais exclusivamente a pessoas ideologicamente comprometidas, ou seja, defensoras do poder da classe do partido dominante, ou de algum modo em disputa pela conquista do poder, que o senhor acabou de dizer. Pois, muito bem. A universidade é a mesma coisa. Na Idade Média, o sujeito fazia um livro, nem na Idade Média, muito depois para cá, o sujeito fazia um livro, escrevia um livro em casa. Aí chegava para a universidade e dizia assim, olha, eu escrevi esse livro aqui. Aí o professor dizia, puxa, mas que bom, o senhor está aqui, ó, o senhor é doutor, está aqui o cara, o doutor. Então o doutorado era uma espécie de aval, chancela que dava uma universidade para tudo que havia de intelectualmente valioso naquela sociedade. Hoje, obter um lugar para ser um doutor, ou seja, entrar num programa de doutorado numa universidade, é uma espécie de triagem ideológica. Só será aceito quem for do grupo dominante ali, da ideologia dominante, e quem não for aceito, a não ser que você dê uma fingida, né, uma tapeada na turma, você não será aceito. Quer dizer, o ato de condecorar alguém, né, dar alguém como doutor, deixou de ser um reconhecimento universitário para um talento da sociedade, para ser, na verdade, um manipulador de ideologia. A mesma coisa acontece no âmbito, por exemplo, da cultura acadêmica. Nesse sentido, a mensagem da sabedoria dos filósofos antigos é verdadeiramente emblemática, se situa bem acima das partes que se afirmam no poder. Mas qual é o segredo de tal forma na ideologia? Muito bem. Há, no entanto, uma reação, uma possibilidade de você buscar o contrário. Ele vai explicar isso em seguida. Vamos tomar um café? Voltamos daqui a 15 minutos? Então tá. Torcida, você quer ir lá amanhã? Então tá. Tá aqui, ó. O rei muito rico da Baviera, quando financiava o Wagner. Mas era outro, o rei achava que o Wagner era importante.